Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo da lição, Escola Sabatina. Agradecemos a todos que têm estado conosco durante todo esse tempo. O tema dessa semana vai ser crise de liderança. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as bênçãos, agradecemos também pela certeza que nos dá a cada dia do Teu amor e Teu cuidado por nós. Esteja nos conduzindo nesse momento que se segue. Pedimos e agradecemos por Jesus. O tema dessa semana envolve questões que estão bem relacionadas, com o dia a dia, a questão da liderança, e que a nação, os países, nós vivemos num momento da humanidade em que a crise de liderança é algo que está claramente percebido, por todas as pessoas. Deus, como Criador de todas as coisas, Ele é o nosso líder máximo. E com isso a gente tem que aprender dele as questões, os princípios que envolvem a questão da liderança. O verso dessa semana fala, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, na verdade aqui está o nome de Deus, que Deus foi revelado para Moisés e Yahvé, assentado sobre um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então a gente pode ver que a questão de reinos, poderes, monarquias tem algo relacionado com a própria natureza divina e do próprio sistema de governo que Deus estabeleceu no universo. Quando tudo for restaurado, nós podemos entender que existirá um rei, e esse rei é o próprio Deus, e ele tem um lugar onde ele se assenta, que é o trono. E outras passagens também mostram isso de forma clara. Então a gente não vai ter um regime que a gente poderia dizer que seria democrático, como com eleições. De fato, o regime original e o regime que vai permanecer vai ser o regime do governo de Deus. E esse é um governo eterno. Salmos 9, verso 7 diz, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Então nós podemos ver aqui que o reino de Deus e o governo de Deus continua desde a eternidade e vai permanecer também pela eternidade. Hebreus 1:8 já mostra mais ou menos quem é esse Deus. Aqui nós vamos estar sob o governo de quem é esse Deus. E a própria Bíblia revela que Jesus, a respeito do Filho, diz, o teu trono, então Jesus tem um trono, e Jesus também é chamado de Deus. O teu trono, ó Deus, aqui na fala, se você procurar ler no original lá, é Deus o Pai falando que Jesus tem um trono e que ele também é Deus. E diz mais Deus o Pai que o governo de Jesus subsiste para todo sempre. É um cetro de equidade, ou seja, de equilíbrio de governo, de justiça. É o cetro do teu reino. Então o reino e o governo de Jesus é um governo justo, baseado em princípios que foram estabelecidos da eternidade e que nós podemos ver um desses princípios estabelecido na lei dos decálogos dos 10 mandamentos. Mas não são todos os princípios da lei do decálogo, porque Deus criou leis físicas, leis também naturais que regem o próprio universo. Então essas leis, todas essas leis fazem parte do governo de Deus. Daniel 7:9 mostra aqui outra figura do filho do homem, também do ancião de dias, e aqui na verdade é Deus o Pai. Daniel 7:9 diz, enquanto eu olhava, tronos foram postos num lugar e um ancião se assentou. Então a Bíblia mostra ancião, provavelmente porque Deus tem essa figura como um ancião. Ancião a gente entende como alguém mais maduro, mais idoso, E por isso aqui diz a Bíblia que tronos foram postos num lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo branco como a lã. Então tinha forma de um ser humano. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Então é por isso que a gente pode ter certeza que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Porque todos os momentos que Deus é revelado, aqui que as pessoas visualizam os profetas, mostram a figura humana. Mas a gente tem algo interessante que nós vamos ter que entender depois, que quem é esse Deus que é visto pelos profetas. A lição trata de um tema relacionado a Uzias, E Uzias ele foi um rei
rei sábio, mas nem todos sábios, né, não pode dizer que não cometem erros. Às vezes a gente tem certa sabedoria dada por Deus, mas em alguns momentos da nossa história a gente comete erros e esses erros podem ter consequências que a gente não imagina. Então aqui em 2 Crônicas 26, 3 a 5 diz: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. É bastante tempo. Se você vê a média de governos dos reis de Israel, a boa parte não conseguiu governar esse tanto de tempo. Então Deus deu essa bênção para Uzias. Mas diz aqui que ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, né? E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Então o profeta Zacarias ajudou muito a Uzias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui tem algo muito importante para nós a respeito da liderança. Enquanto a gente continuar buscando a Deus e permanecer no temor de Deus, Deus nos fará prosperar. Já segundo Crônicas 26, 16, se você continuar a ler a história, conta um relato da vida de Uzias, não teve alguns problemas, né? E diz aqui: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Então, a exaltação própria, o orgulho, mostra algo similar ao que Satanás passou no céu. A Bíblia diz lá em Gênesis, né? Satanás tenta Adão e Eva. Em Ezequiel 28, Deus mostra, né, a natureza, né, de Satanás, que Satanás foi criado perfeito, mas em algum momento ele passou, né, a ser um ser iníquo. Né? Vamos ver aqui, só para relembrar, para poder entender o contexto aqui. Então aqui Deus fala na Bíblia: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-te: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Então aqui de fato mostra claramente que a gente pensa que os reis são aqueles homens e seres humanos que estão governando. Mas de fato, ou você está sendo guiado por Deus, ou você está sendo guiado por Satanás. É por isso que Deus revela aqui que o verdadeiro rei de Tiro é Satanás. Ó. No verso 13 a gente vai entender: ó. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. No 14 diz: eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus e andaste no meio das pedras afogueadas. Aí a Bíblia fala aqui, ó: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Então Satanás foi criado, né, em boas condições, perfeito, do ponto de vista como um anjo, com todas as plenas capacidades, mas em algum momento ele escolheu se exaltar. E aqui diz que também Uzias, depois que se tornou poderoso, passou a ficar orgulhoso e isso provocou sua queda. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão do orgulho. O orgulho pode nos levar a quedas muito graves, que às vezes algumas quedas fazem com que a gente não consiga mais se recuperar. E diz: ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então o rei, quando Deus separou as funções, colocou, por exemplo, Moisés como líder, mas colocou Arão como sacerdote, como aquele que aparecia na presença de Deus. Então Deus separa o governo político, né, aquele governo de execução, da questão do sacerdócio. Então Uzias aqui quis assumir um papel que Deus não tinha destinado para ele. Esse é outro problema nosso muito grave. Às vezes você está com determinado cargo, Deus te deu determinada função e você quer assumir outra função que Deus não te deu. E aí nós podemos levar para vários aspectos da nossa história, né? E depois a gente vai tratar um pouco mais sobre essa questão. E continuando, nós podemos ver, segundo Crônicas 26, 18, os sacerdotes enfrentaram o rei Uzias, explicando para ele que não era o papel dele. Eles o enfrentaram, o sacerdote, e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor.
Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Então Deus, as coisas que Deus estabelece, Deus mantém. E ele leva em consideração tudo que ele define. Às vezes a gente pensa que Deus fala uma coisa, não, já passou o tempo, nós já estamos há milhares de anos depois, né? Isso não tem mais validade. Olha, só deixa de ter validade se o próprio Deus disser que não tem mais validade. E aqui os sacerdotes disseram, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Então a história mostra que quando Uzias, né, não aceitou o conselho dado pelos sacerdotes, pegou o incenso e tentou fazer o papel de sacerdote, e Deus o deu, colocou ele sob uma doença chamada lepra. E ele morreu com essa doença. Nunca mais, né, ele conseguiu se recuperar. Ele foi com essa doença até a morte. Então tem algumas coisas que Deus põe limites para nós. E de alguns dos limites têm consequências que permanecem em nossa vida. E aí eu lembro, né, que 1 Samuel 15, 22, 23, Deus também deu uma ordem para Saul, né, matar, fazer uma guerra lá e matar todos, né? E Deus manda matar também. Em determinados momentos Deus mandou matar. E disse que não era para trazer nada como oferta. E Saul veio e trouxe alguns animais, trouxe algumas pessoas que descumprindo a ordem de Deus. E aí Deus envia Samuel para falar com Saul. E aqui está a fala de Samuel. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então a gente pode ter uma lição aqui. Às vezes a gente quer fazer sacrifício a Deus, dar um estudo bíblico, levar um folheto, né? Oferecer nossa casa para fazer uma classe bíblica, fazer uma oração, determinadas atividades que envolvem Deus. Só que para Deus, sacrifício não são mais importantes, as nossas obras não são mais importantes que obedecer à vontade dele, revelada na palavra de Deus. Pois diz aqui, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, rebeldia é alguém que Deus revela alguma coisa e você continua teimando. Aí é complicado, porque Deus revela tanta coisa para a gente e a gente desobedece. Mas tem algumas coisas que Deus atua quando você ultrapassa determinados limites. E pois aqui, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Então, arrogância, idolatria, ó, Deus está colocando no mesmo nível. Arrogância e idolatria. E Deus está colocando no mesmo nível rebeldia e feitiçaria. E diz aqui, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Deus, essas coisas a gente tem que estar atentos às ações de Deus. E isso não muda com o tempo. Então se nós continuamos sendo rebeldes, se nós continuamos envolvidos, né, com desobediência e rebeldia em relação à palavra de Deus revelada, uma hora Deus vai estabelecer um limite para nós. Queira Deus que as correções que Deus faz para nós não seja tão severa a ponto de a gente não se recuperar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós estejamos atentos, que possamos orar a Deus para que nós não venhamos chegar a esse nível de arrogância, esse nível, né, de rebeldia. E aí nós podemos ver aqui que esse princípio de Deus escolhe as pessoas, Deus escolhe a quem ele vai dar determinadas funções, continua. Quando Deus, né, Jesus coloca o Espírito Santo, né, para substituí-lo, como ele diz, vai vir um outro paracleto, né, outro ajudador, e ele vai continuar a minha obra, que foi o Espírito Santo. Aqui diz em Efésios 4, de 11 a 13, diz que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, diz, ele designou alguns para apóstolos. Então, o Espírito Santo, como Deus, assim como Jesus, assim como o Pai, escolhe quem vai ser o quê? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério.
para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esses princípios, a gente pensa que vai chegar lá no céu e eu vou escolher o que eu vou fazer. Não, não é assim. Deus é quem determina e ele determina de acordo com o propósito dele divino e ele sabe o que é melhor para nós. Cada um, Deus tem um papel destinado dentro do plano da redenção. Aqui, 1 Coríntios 12, 28 diz assim, na igreja, Deus de novo estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Alguns têm usado dizendo que o dom de língua é o dom mais principal. Olha, aqui Deus colocou uma ordem sequencial. Ó. Diz que em primeiro lugar são os apóstolos. Hoje quem poderia ser os apóstolos? Naturalmente seriam os pastores, os líderes. Em segundo lugar, os profetas. Né? Aí dentro dos apóstolos tem os anciões, né? Que são os pastores leigos, né? e os pastores obreiros mantidos pela obra, seriam esse grupo de apóstolos aqui. Em segundo lugar, os profetas, ou seja, os profetas vêm depois dos líderes. E em terceiro lugar, os mestres, aqueles que ensinam. E você vê que o dom de línguas, né? Que essas línguas aqui, que falam diversas línguas, que não é o dom de língua que alguns têm pregado, línguas estranhas, são línguas que são conhecidas pelo mundo, para que o evangelho possa se espalhar. Esse dom de línguas não são a capacidade principal, como nós estamos vendo aqui. Deus é um Deus de ordem. Deus estabelece os critérios, Deus estabelece como deve a igreja ser conduzida. Aqui, continuando a história de Uzias, diz, a morte de Uzias foi aproximadamente em 740 a.C., marca uma grande crise na liderança do povo de Deus. Uzias tinha feito muita coisa, restaurou, né, várias das coisas do povo de Israel que tinham sido invadidos por outros povos. Né. Uzias conseguiu restaurar e conseguiu estabelecer um sistema de governo que foi saudável para o povo naquela época. E com a morte dele, veio uma crise, né, de liderança. A morte de qualquer governante absoluto já torna seu país vulnerável durante uma transição de poder. Nós podemos ver aí agora a confusão que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? E todo lugar onde tem processo de mudança de governo existe um certo nível de instabilidade. Isso já torna o país vulnerável durante esse período de transição. Mas Judá estava especialmente em perigo. Então tinha um rei lá chamado Tiglat-Pileser III, havia subido ao trono da Síria alguns anos antes, em 745 a.C. É famoso esse Tiglat-Pileser. Imediatamente ele entrou numa campanha militar e fez com que de sua nação uma superpotência invencível, a Síria, ameaçando a existência independente de todas as nações do Oriente Próximo. Então, quando eles cresceram, né, também, como Israel estava próximo, também estava sob essa ameaça. Naquele momento de crise, Deus encorajou Isaías, mostrando ao profeta que ele ainda estava no controle. Aí nós podemos entender por que Deus deu aquela visão para Isaías, justamente sentado num trono branco, porque era o ano da morte do rei Uzias, e com isso existiu o temor e o medo do que ia acontecer com o povo de Israel. E aí Deus se revela, né, como o verdadeiro rei. Graças a Deus. Né? A gente pensa que os governos são, né, os presidentes, são os que nós vimos de forma, né, humana, eles fazem parte do governo. Mas os verdadeiros governantes só tem 2 governantes. Atenção. Ou Deus está governando, ou Satanás está governando. Porque esses 2 poderes, eles se opõem. Então aqui Isaías 6, 2, 3 diz, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Então aqui tinha anjos que Deus criou, e aí nós podemos ver que tem anjos pela Bíblia, os serafins e os querubins. Os serafins com 6 asas e o querubim com 4 asas. Cada um com certeza com um papel e uma função diferenciada que Deus criou, cada um deles. E diz aqui que o serafim tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, assim, para apresentar-se na presença de Deus, eles tinham que cobrir o rosto. Com 2 cobriam os pés também, e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Interessante é que Deus, né, aqui quando os anjos cantam, eles cantam a palavra santo 3 vezes. Para alguns pode ser a questão da ênfase, né, para dar ênfase 3 vezes. Assim como você vê que a Bíblia fala sobre o número da besta, que é 666, né? Aí nós podemos entender também que pode ser entendido que santo, santo, santo seria aqui uma ênfase, né? Porque Deus é um santo de fato, né? Com uma repetição. Ou também a gente pode entender que aqui pode ser o santo relacionado às 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não posso dizer para vocês com certeza, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas é uma questão a se pensar. Ezequiel 1, 10, 11 diz: Quanto à aparência dos seus rostos, de forma complementar, para a gente entender quem são os serafins, né? Quanto à aparência do seu rosto, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de água. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Aqui, na verdade, são anjos querubins. E interessante, eu quis trazer essa passagem aqui, que os anjos podem ter forma, um rosto de um ser humano, ou também, em vez de um momento, ele se apresenta com o rosto de alguns animais. E vocês vão ver que isso é bem interessante, essa questão. Então, eu posso dizer para vocês aqui que a Bíblia fala lá, quando Abraão, né, Deus se revelou para Abraão, que era na verdade Jesus, eles foi, né, quando foi para a destruição de Sodoma e Gomorra, foi com 2 anjos, Jesus foi com 2 anjos. E com esses 2 anjos, Deus, né, diz que esses anjos apareceram na forma humana. Então, anjo pode aparecer na forma humana. E também anjo aqui, nós podemos entender aqui que ele também pode estar se apresentar na forma, né, de animais. Isso é interessante. Porque nós vamos ver, né, que isso tem a ver com o sistema de adorações que existiam no passado. E nós vamos entender mais tarde sobre isso aqui. Vamos continuar. Eu resolvi trazer para vocês uma passagem aqui que explica, né, a questão da santidade de Deus. Isso está revelado no livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Ela deu uma explicação, uma visão sobre quem de fato é Jesus e como ele, Jesus, está relacionado com a divindade. Diz aqui que o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele. Isso aqui foi antes do conflito que houve, né, aquela guerra no céu, Apocalipse 12, né, e houve batalha no céu e Satanás foi expulso. Né, então, Apocalipse 12, verso 7, até o verso 9. Então aqui Deus, né, que é o Rei do Universo, Deus o Pai, convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Então houve um questionamento lá. Satanás, né, era Lúcifer, na verdade, um anjo de luz, queria assumir um papel que somente a divindade pode assumir. E aí questionou por que Jesus fazia parte disso, né, e não entendia quem era Jesus. E Deus o Pai vem e explica novamente a questão. E diz mais: o Filho de Deus, Deus o Pai explica aqui, partilhava do trono do Pai. Então, se partilha do trono do Pai, significa que também faz parte do governo. E a glória do ser eterno, ou seja, a glória, a natureza do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Isso aqui é bem interessante. Então, o ser eterno é o Deus que nós conhecemos como Deus único. Mas o ser eterno aqui já está sendo revelado que tanto o Pai como o Filho são existentes por si mesmos e fazem parte do ser eterno. Ou seja, faz parte da divindade. E aí depois a gente entende também, né, Gênesis 1, verso 1 e 2, que diz aqui: no princípio criou Deus, ou seja, Deus aqui é uma palavra plural, criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E aqui nessa passagem interessante, não fala do Filho, mas fala do Espírito Santo,
que alguns dizem que o Espírito Santo só vem depois que Jesus envia. Nada disso. O Espírito Santo sempre esteve na história da humanidade, sempre esteve envolvido, né, com o processo de criação e todos os processos que a divindade faz. E diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, já fala sobre o Espírito de Deus. E em Gênesis 1, 26 fala, e disse Deus, aí nós estamos entendendo aqui que é quem? Deus, o Pai, e o Espírito de Deus já estavam lá, com certeza. E a Bíblia diz também que em João 1, que tudo foi criado por meio de Jesus. Então aqui são 3. É por isso que diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então são 3 pessoas que compõem a divindade, o ser eterno. E aí eu posso relacionar aqui com porque os anjos às vezes cantam santo, santo, santo. Pode ser que esteja relacionado com as 3 pessoas do ser eterno. Além de Deus ser santo, a gente tem que entender o que significa a palavra santo, porque a gente às vezes vem do catolicismo, vem de outras religiões, e a gente fica pensando que santo, né, são coisas totalmente distintas do que a Bíblia revela. Então a Bíblia diz assim, Romanos 7,12, de fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Então o que significa a palavra santo? Porque já diz que é justo e bom. Em 1 Pedro, Pedro 1, 15, 16 diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, então aqui quem nos chamou é Deus, né? Sejam santos vocês. Então também Deus quer que nós sejamos santos, mas nós podemos ser santos. Podemos, meus irmãos. Se nós entendermos o que Deus fala, o que significa a palavra santo. Santo aqui para nós não significa que nós não pecamos. Mas diz aqui, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então Deus decidiu, meus irmãos, nos criar. E aí nós vimos lá que lá no santuário existiam 2 compartimentos. Existia, na verdade, o pátio, né, onde as pessoas só vinham com o animal e confessavam os pecados, né, para o animal lá, colocava a mão e esse animal era sacrificado e passado por sacerdote. Esse sacerdote passava o ano todo, né, indo e vindo nesse lugar, primeiro compartimento, onde nós temos o quê? O altar de incenso aqui, o altar de incenso, aqui o altar de incenso, e aqui nós temos também, né, o véu, a mesa com 12 pães e o candelabro, aqui. Então nós podemos entender que Deus está nos mostrando aqui que também as coisas que estão relacionadas com Ele devem ser santas. E aqui o lugar santo era chamado, esse primeiro compartimento, lugar santo. E o segundo compartimento, onde tinha a tábua dos 10 mandamentos, onde tinha aqui esses anjos, e Deus se revelava entre esses anjos, que era chamado Shekinah, numa nuvem, e era lugar santíssimo, o santo dos santos. Então Deus diz aqui que Ele é santo, que a lei dele é santa, e Ele quer e nos criou também para sermos santos. E aqui, Levíticos 20, 26 diz o que é santidade. Começamos a ver o que significa a palavra santidade para Deus, para que nós podamos entender o que Deus pede de nós. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Então, santo, no original lá, significa separar. Separar do quê? Do meio de uma multidão, Deus separa a nós para sermos seus. É isso que é. Então, quando Deus dá a lei dos 10 mandamentos, eles podiam escolher 20, 30, 40, 50, 1000 mandamentos. Podia. As leis do Brasil tem quantas leis aí? Tem quantos códigos? Inúmeros códigos. Mesmo se a maioria sem funcionar. E vários países têm quantas leis? Inúmeras. Então Deus selecionou 10. Uma vez que Ele selecionou essas 10, passaram-se aqui santas, ou seja, separadas, com um propósito específico. De quê? De governar e nos ensinar como devemos nos comportar perante Deus e perante os outros seres humanos. É isso a lei, que representa a lei dos 10 mandamentos.
Então Deus também diz que do meio dos povos, por que Deus diz que vai separar a gente do meio dos povos? Porque o que acontece? Antes do pecado, todos nós éramos para viver o quê? Eternamente. Mas depois do pecado, Deus sabe que tem grupos de pessoas que vão rejeitar a verdade e outros grupos vão aceitar a verdade. Então aqueles que aceitaram a verdade, Deus separa para si. Os que rejeitaram a verdade, Deus não os considera seus. Não são santos. A palavra no original santo significa isso aí, ó, kadosh. Kadosh, a pronúncia. Eu peguei nesse original em inglês, só encontrei em inglês, mas aí diz o quê? Sagrado, ó, sacred, sagrado. Sagrado o quê? Cerimonialmente ou moralmente. Como substantivo, né, que é non, está relacionado com Deus, pela iminência. Ou seja, aí quando a gente fala com substantivo, Kadosh, santo aqui, está relacionado com Deus. Ou com anjo também, né? Que seria saint. Né? Ou o santuário, onde nós vimos lá, que era o santuário, que o lugar santo, lugar santíssimo, né? Também, que é ligado à questão de lugar santo. Ou o Espírito Santo, também, que é chamado de santo. Ou holy aqui é Espírito. Né? E aí Deus fala aqui em Apocalipse 14:12, que quando houver o conflito final entre o ser humano, vai existir dois sistemas de governo. E um desses governos será um governo mundial. Como está lá em Apocalipse 13, né? E esse é o governo mundial, vai tentar impor um sinal da besta, né? Que esse sinal da besta, na verdade, é algo relacionado ao sistema de adoração ao Deus Sol. Se você for estudar qual era a principal característica de adoração ao Deus Sol no Egito, no povo greco-romano, nos impérios romanos, era o quê? Era relacionado ao dia do domingo. Então, pode-se ver que Constantino, no dia 7 de março de 321, fez um decreto, né, tentando impor aos cristãos passarem a guardar o domingo como o dia do venerável dia do Deus Sol. Ou seja, isso não está na Bíblia, não tem nada em relação nenhuma com Deus. Deus nunca estabeleceu o primeiro dia da semana como dia sagrado. Deus estabelece o sábado, né, que é do sétimo mandamento, em Gênesis, né, logo que Deus cria, ele vai lá e revela em Gênesis 2, né? Vamos ver aqui, ó. Gênesis 2. E havendo, assim foram, 2 verso 1 a 3, ó. E assim foram acabados o céu e a terra e com todo o seu exército. E ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia, que é o sétimo dia, é o sábado, né? Descansou nesse dia de toda a obra que fizera. O que Deus fez com o sábado, que é o sétimo dia? Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou seja, separou dentre os 6, Deus separa ele. Passou a ser o quê? Algo que Deus colocou com primazia, ou seja, com importância. Porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Então nós podemos ver aqui que, novamente aqui fala, que Deus diz que os que obedecem aos mandamentos de Deus serão o povo santo. Que mandamento é esse? Só tem um lugar onde Deus estabeleceu os mandamentos. Está lá em Êxodo 20, sem tiver dúvida. São 4 mandamentos relacionados com adoração a Deus e 6 mandamentos relacionados com amor ao próximo. E 4 mandamentos relacionados com amor a Deus. Deus diz que os santos, quem são os santos? Que são perseverantes, são os que decidiram obedecer os mandamentos de Deus. E aí tem mais mandamentos, como eu falei, além dos mandamentos do decálogo, tem mais mandamentos que Deus estabeleceu. Por exemplo, Jesus, antes de morrer, ele ele substituiu o sacrifício que ele ia fazer, que era o sacrifício dos animais, ou seja, por isso não tem mais hoje validade o sacrifício dos animais, porque ele diz, ele é o cordeiro, e ele substituiu o quê? O cordeiro, esse sacrifício de animais, pelo quê? Pela Santa Ceia. E ele diz, fazer isso até que eu volte. É mandamento? É mandamento. Por quê? Quem que Deus foi Deus. Jesus é Deus. Então, é mandamento. Então, tudo que Jesus estabelecer, ou ele disser que foi mudado, vai ser mudado. E diz mais, que esse povo que é santo, tá? Apocalipse 14:12, permanecem fiéis a Jesus. Então, a fidelidade a Deus, a Jesus, está relacionada com os mandamentos. Se alguém tiver dúvida, a gente pode ver aqui, ó, no livro de João 14, Evangelho de João,
O próprio Jesus chega e fala sobre isso. Só pegar aqui. Olha o que Jesus diz aqui sobre ele, como relaciona a fidelidade a ele com os mandamentos. Jesus disse: se me pedir de alguma coisa em meu nome, eu a farei. Quem são esses aqui? São os santos. Aí Jesus complementa: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ó. Então, Jesus relaciona fidelidade, e aqui está corretamente explicado nessa passagem de Apocalipse 14, 2, ó, permanecer fiel. Jesus está totalmente relacionado com obedecer os mandamentos de Deus. E alguns têm dito que foram abolidos os mandamentos de Deus. Né? Será? Onde Deus falou isso? Em nenhum lugar. Não está escrito na Bíblia que Deus aboliu os mandamentos. Principalmente do Decálogo. Aí uns falam assim, mas a Bíblia fala em Colossenses sobre os sábados, né? Que sábados são esses? Lá está explicando de sábados festivos. Não é o sábado do Decálogo. Não é o sábado que foi dado, que Deus estabeleceu em Gênesis. É o sábado que eram os dias de festas, que também são considerados sábados, ou seja, dias de descanso. Esses dias podiam acontecer qualquer dia da semana, porque era... Lá, se você vê em Levítico, esses sábados cerimoniais, eles tinham data. E era determinada época do mês. Então, podia cair em qualquer dia. No dia que ele caía no sábado, de fato, do 7º dia, era chamado sábado grande. Levítico 10, de 10 a 11, diz assim, ó. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano. Então, Deus diz que nós temos que aprender a distinguir que Deus tem coisas que eles consideram santas e essas coisas que são santas, as outras são profanas. Assim como Uzias cometeu o erro, né, de pegar incenso, né, e querer oferecer incenso como sacerdote. Ele estava o quê? Estava profanando o santuário. É por isso que Deus deu a ele uma lepra. Era o mesmo fogo que o sacerdote oferecia, mas na questão não está no fogo. A questão está qual é a vontade de Deus, o que Deus estabeleceu, é quem Deus estabeleceu como responsável por fazer. E aí, nós temos que ter muita atenção, meus irmãos. Vocês têm que fazer separação, Levítico 10 a 11, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, existe para Deus santo e profano, e também puro e impuro. E tem duas coisas que diz que Deus que são impuras, que não devem ser, nós não devemos ter parte. E demais, ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor Deus lhe deu por meio de Moisés. Então, esses decretos lá têm validade para nós, que somos adventistas do 7º dia, ou qualquer cristão? Tem. A não ser que Jesus tenha dito que isso não tem mais validade. Mas Jesus disse que aboliu a lei e os profetas. Mateus 5, né? Jesus disse que nem veio abolir nem a lei, nem os profetas. Ó, interessante, né? Então, a gente tem que entender que alguns usam Jesus dizendo que Jesus aboliu isso, aboliu aquilo. Quem aboliu, na verdade, foi o papado. O papado tentou abolir várias coisas que estão na Bíblia. Mas Jesus diz que ele não aboliu nem a lei, nem os profetas. Ou destruiu. Olha o que é que fala nessa versão aqui. Mateus, aqui, ó, tá em Mateus 5,17, ó. Não penseis que vim destruir a lei. Quem lê isso aqui? É os 10 mandamentos. E os profetas? Quem são os profetas? São todos os livros que existiam na época de Jesus. Qual esse livro era? Eram todos os livros de Gênesis até Malaquias. Nem existia o Novo Testamento. E diz mais Jesus, não vi destruir, mas cumprir. Ou seja, aquilo que Jesus cumpriu. E ele diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, né? O céu e a terra não passaram, nem vão passar. De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, meus irmãos, a coisa é séria. Às vezes a gente está ouvindo de pessoas, né? Até pregadores, até pastores, e não estamos lendo na Bíblia e não estamos aceitando o que Deus estabeleceu na Bíblia. Mas Jesus disse que é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Jesus chega e diz aqui, ó, para nós, em
em João, de novo, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo que a verdade é o que está na Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem somos nós agora para dizer que está revelado? Mudou? Não mudou. E aí vou dar um exemplo. Em Gênesis 2, verso 3 diz: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, separou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E aí, meus irmãos, tem algo bem profundo, que também para Deus o casamento é santo. Qual o casamento? O casamento que Deus estabeleceu lá em Gênesis. Que casamento é esse? Vamos ver lá? Gênesis capítulo 1. Vou pegar aqui, ó, Gênesis capítulo 2. Olha Deus estabelecendo o casamento e dizendo aqui que ele é santo. Ó. Como é que é o casamento? É como as pessoas dizem hoje, que deve ser, do jeito que a gente pensa, com qualquer pessoa, com qualquer forma? Não. Então Deus chega aqui, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então das costelas, fechou carne em seu lugar, e da costela Deus formou uma mulher, e trouxe ao homem. E disse ao homem, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha o casamento. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então, para Deus, o casamento é santo também. É por isso que aqui fala em Coríntios, 1 Coríntios 7,14, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Ó. Então, se você tem uma mulher, uma esposa que é crente, que aceitou a Jesus como Salvador, e você ainda não tomou essa decisão ainda, Deus considera por causa dela que você também é santificado, ou seja, é separado. E a mulher descrente é santificada por meio do marido, e vice-versa. Se o marido é seguidor de Deus e a mulher também não aceitou a verdade, ela também é santificada por causa do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, também por causa da marido ou da mulher, ou da esposa, os filhos também são considerados santos. Santo é o quê? Separados. Olha o tanto de coisa que para Deus é considerado santo. E aqui, por isso que a Bíblia diz em Levítico 11, ó, separar o quê? O santo e o profano, nós vimos lá, né? Puro e o impuro. E o que é que nós podemos dizer que é puro? Ó? Deus fala sobre lá em Levítico 11, fala sobre os animais limpos e impuros. Ó. Isso continua tendo validade? Onde Deus disse que não podia comer. Alguns usam a passagem, né, da visão que Pedro teve lá em Atos, né, que Deus disse que não considera impuro aquilo que é puro. Só que o próprio Pedro depois explica que Deus estava tratando, não era de comida, não. Deus estava tratando de quê? De pessoas. Que Pedro pensava que assim como as pessoas, né, como os animais puros e impuros, também as pessoas eram assim. Deus diz, não, em relação a seres humanos não é assim, não. Mas lá não diz que, em relação aos animais, eu aboli. Lá não tem escrito isso. E alguns, por isso, têm dito que devemos comer qualquer coisa. Só que o que Deus fala aqui? Não se contamine com qualquer desses animais. Ó. Dentre eles tem o porco, lagosta, tem vários animais, com urubu e outros animais que as pessoas comem, insetos. Até a ONU tem ensinado as pessoas a comer inseto. Deus diz que não devemos comer isso. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se, ó, sejam santos. Então, a nossa comida, o que nós comemos também, faz parte da santidade que Deus quer que nós sejamos. Sejam santos, porque eu sou santo. Olha o que está escrito aqui. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. E é por isso que a Bíblia diz lá, quer comais, quer bebais, o que? Façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Não sou eu que vou dizer o que é santo, não, meus irmãos. Não sou eu que vou dizer o que eu devo comer, não. Quem é que deve dizer? É Deus. Se ele não quisesse dizer, ele não teria nem falado sobre o assunto. Mas Deus falou, por exemplo, que homem não pode se juntar com homem. Isso é considerado o quê? Abominação. Mulher com mulher também é considerada abominação. Não, agora um homem com 2, 3, 4 mulheres, Deus não estabeleceu o casamento dessa forma.
Deus não estabeleceu dessa forma. Então a gente não pode dizer que agora mudou. Quem tem mudado é o ser humano. Deus não muda aquilo que é certo. É por isso que Isaías capítulo 6, versos 5 a 7 diz assim, ó. Então, quando Isaías entendeu a situação nossa, né? Ai de mim, estou perdido. É a nossa situação mesmo. A minha, eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu também estou envolvido aqui em muitos problemas. E também sou um pecador. E assim como Isaías também entendeu, diz, pois sou um homem de lábios impuros. Nós também somos, eu também sou. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nós também, e eu também vivo no meio de lábios impuros. Só que Deus, na sua graça, se revela para nós. E ele viu a quem? Viu a Deus. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. E viu no momento quando? No momento que Uzias tinha morrido e ele estava todo mundo temeroso do que ia acontecer com Israel. Aí Deus se revela como o verdadeiro rei. O verdadeiro rei sentado num trono. Então diz que um dos serafins voou até ele, né, voou até Isaías, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com tenaz. Se Isaías não se arrependesse dos seus pecados, ele podia ter sido consumido. Mas diz aqui que com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Então Deus, meus irmãos, a satisfação de Deus é que nós confessemos nossos pecados todos os dias, porque todos os dias nós estamos envolvidos em algum problema. Mas diz a Bíblia lá em João 1, 1 João 1, verso 8 e 9, que Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Então Deus perdoou, né, os pecados daquele aqui, ó. E que Deus é esse que Isaías viu? Quem é esse Deus? Olha o que Jesus fala aqui sobre Deus o Pai. Jesus diz aqui em João 11:18 que ninguém jamais viu a Deus. Que Deus? Deus o Pai. Mas o Deus unigênito, quem é esse Deus unigênito? Ele. Unigênito aqui não quer dizer que é o primeiro ou que foi criado, não. Mas único da espécie. O Deus que é único da espécie. Por quê? Porque Jesus ao mesmo tempo é o quê? É divino e é humano. Está junto do Pai o tornou conhecido. Então quem se revelou a Moisés? Quem se revelou a Adão e Eva quando todo dia aparecia para Adão e Eva? Jesus. O ser divino, a pessoa da divindade, que a Bíblia chama também de Miguel. E diz, por quê? Ó, a 1 Timóteo 6,16 fala, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Novamente, Deus o Pai não pode ser visto. Então esse rei aqui, sentado no trono que Isaías viu, quem era? Jesus. A ele seja a honra e poder para sempre. Então Jesus, meus irmãos, desde a criação, ele está envolvido diretamente com a revelação que é os profetas. Se revelar aos profetas, revelar aos líderes, como por exemplo, se revelou a Moisés na sarça ardente. Quem foi que se revelou a Moisés? Jesus. A pessoa divina de Jesus. Então aqui, Ellen G. White fala aqui um pouco sobre esse assunto de Isaías, em Profetas e Reis. Em pé, na divina presença do interior do santuário, ele, né, Isaías, sentiu que se dependesse da sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Nenhum de nós não tem condição de pregar a obra do Evangelho. Nós somos pecadores. Mas Deus chamou quem? Foi os anjos? Não, chamou a nós. Hebreus 12, 28 a 29, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Ó. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então Deus nos chama para adorar Ele de modo aceitável. Por que Deus fala de modo aceitável? Porque nós não somos perfeitos. Mas na condição que nós temos, façamos o nosso melhor. Na condição hoje sua, de acordo com a luz do Evangelho que você já entende, ore a Deus, peça perdão a Deus. Se você nunca pediu perdão a Deus dos seus pecados, faça isso a partir de agora. Esse é o meu convite. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Não vai haver a transformação, você vai, de repente, todos os problemas do mundo vai resolver para você. Não, mas você vai ter paz com Deus. E Deus vai andar contigo. E você vai entender o que significa Deus andar contigo. Se você andar com Deus, com reverência e temor, diz aqui, porque Deus é um fogo consumidor. Se você andar com Deus, o fogo que ele aparece para você, né? Ele vai consumir o quê? Os seus pecados. Vão ser o quê? Dia a dia vão sendo o quê? Perdoados e purificados, sendo consumidos.
E Deus vai te dando poder para vencer o mal. Mas aqui diz que se você não tiver reverência, temor e não decidir adorar a Deus, tem outro caminho. Está lá em 2 Pedro 3,7. Ó. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem e estão reservados para o fogo. Quem é esse fogo? É de Deus. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então tem um fogo para aqueles que são os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que rejeitam a Deus. E a Bíblia fala sobre um fogo. E alguns dizem, né, que existe um inferno, que esse fogo vai estar lá de forma eterna. O que significa quando Deus fala que o fogo é um fogo que não se para sempre e que não se acaba? Vamos entender isso. Isso é primordial. Apocalipse 20, verso 15 diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, e quando é que seu nome faz ser parte do livro da vida? A própria Bíblia fala, Jesus disse, quando é que acontece? Se você crer, aceitar Jesus e for batizado, seu nome faz parte agora do livro da vida do Cordeiro. Então, se seu nome não tiver no livro da vida do Cordeiro, se você não aceitou Jesus, você vai ser lançado no lago de fogo. E o que é o lago de fogo? Apocalipse 20, verso 10 diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Então, Satanás também é um ser que até hoje não morreu, é um ser que é muito poderoso que nós, mas também vai ser lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados quem? A besta e o falso profeta. Quem é essa besta e o falso profeta? Aí nós podemos entender que a besta e o falso profeta como poderes políticos, né, religiosos. Mas também essa besta e o falso profeta terão pessoas, na época, né, de estabelecer o governo mundial, terão pessoas comandando esses poderes. Essas pessoas estão relacionadas aqui com a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados, como diz aqui, dia e noite para todo sempre. O que significa para todo sempre? Eu vou explicar a vocês. Quando eu digo que casei com minha esposa, a Bíblia diz que nosso casamento é o quê? Para sempre. E o que é para sempre para mim e minha esposa? Até que a morte os separe. Então, quando chega a morte, encerra. Então, se aqui dissesse que seria atormentado dia e noite para sempre, o que é esse para sempre aqui? Será que Satanás ele é eterno? É imortal? Não é. A Bíblia nós vimos lá antes que o único que é imortal, quem é? É Deus. Então, o único que permanece por toda a eternidade é Deus. Então, esse para sempre aqui está relacionado com o ser humano e relacionado com Satanás. Os dois não são imortais. Os dois grupos. Então, para sempre o quê? Até que eles morram. Se a gente entender novamente aqui, diz, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Isso aqui vai acontecer, meus. Então a besta é o quê? O poder papal, junto com o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Esse grupo, dois grupos vão se unir, na verdade já estão unidos. Desde 2015, o Papa Francisco fez um acordo com os protestantes, ou os evangélicos, que representam 95% dos cristãos. Se reuniram em 2015 com o Papa Francisco para fazer um acordo. Então, estão unidos. E em algum momento, esses grupos vão estabelecer um decreto relacionado com a guarda do domingo. Aí você, vão mesmo? Será se é verdade? É só você ler as encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si, né? Laudato Si fala claramente que cabe ao mundo, né, para questões, né, ambientais, de guardar um dia. Que dia é esse que lá está escrito? É domingo. Então, o sinal da besta é a guarda ou não do dia do domingo. Porque quem é a besta é o poder papal. E qual o símbolo do poder papal? É a adoração às pessoas guarda do dia do domingo. Segundo o decreto de Constantino. Desde Constantino, o Império Romano depois passou para o poder papal, e o poder papal continuou ensinando as pessoas que o dia de guarda é o domingo. Então, a marca da besta é o dia do domingo. E os dois, diz aqui que a besta e o falso profeta, ou seja, são as pessoas que são cristãos, os dois foram lançados no lago lançados vivos, no lago que arde de fogo e enxofre. Então, como eu falei, esse lago tem um fogo, esse fogo é eterno, para alguns é. Porque tem que ler outras passagens para a gente entender o que significa esse fogo eterno.
Segundo Pedro 3,2 diz assim: esperando o dia de Deus e a pressão da sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Então também os céus vão ser desfeitos. E os elementos se derreterão pelo calor. Já em Judas 1, versos 6 e 7, diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, os anjos estão presos também e reservados para o quê? Serem lançados no lago de fogo. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades, ou seja, de forma semelhante, ou seja, similar ao que vai acontecer com eles, já aconteceu onde? Em Sodoma e Gomorra. E as cidades em redor que se entregaram à imoralidade. Isso pode ver qual é a imoralidade que Deus apareceu na história de Sodoma e Gomorra. Os anjos, né? Foram lá para Sodoma e Gomorra e as pessoas estavam querendo, homens querendo ter relações com esses anjos. Relações o quê? Homossexuais. Eram homossexuais. Então está relacionado diretamente com isso. E diz aqui, entregaram-se o quê? A imoralidade. É por isso, imoralidade. E relações sexuais antinaturais. Então o que é relação sexual antinatural? Homem ter relação com homem, mulher ter relação com mulher, homem ter relação com animais. Isso são relações sexuais antinaturais. Por isso diz aqui que o que aconteceu com eles, com Sodoma e Gomorra, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então a Bíblia diz o quê? Que o fogo que caiu em Sodoma e Gomorra é chamado fogo eterno. Então o fogo eterno dura eternamente? Alguns pensam que sim. Só que a região de Sodoma e Gomorra ainda hoje tem fogo lá? Não. Então ele não pode dizer que o fogo é que ele vai durar eternamente. E sim, as consequências desse fogo são eternas. Para sempre. Uma vez destruídos, estão destruídos. É por isso que lá diz, né? Que em Apocalipse, que Satanás e os ímpios vão ser lançados no fogo que arde para sempre. Quanto tempo? Esse sempre é até que eles morram. E uma vez que eles morram, será eterno? As consequências serão eternas, assim como Sodoma e Gomorra. Então aí nós podemos entender o que significa fogo eterno. Eterno não é o quê? O tempo, a duração do fogo, mas em si a consequência da ação do fogo. Será o quê? Eternamente. As consequências. E aí a Bíblia também fala aqui em Apocalipse 20:14 algo interessante. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo também. E vão ser o quê? Vão ser destruídos. O lago de fogo, o que é o lago de fogo? A segunda morte. Então, aqueles que morrem crendo em Jesus passam pela morte, como todos nós vamos passar, que é a primeira morte. Mas os ímpios e Satanás vão passar pela segunda morte. E essa morte é o quê? É eterna. Não vou voltar mais. E aqui diz sobre a morte e o Hades. Interessante, sabe o quê? Que eu resolvi trazer para vocês aqui. O que é o Hades? Quem é o Hades? O Hades, em grego clássico, né? É um deus, né? Da mitologia grega, que é o deus do mundo inferior ou dos mortos. Interessante. Equivalente ao deus romano Plutão, que significava o rico, que era também um dos gregos. Então, existia também, né? Que no Egito existia um deus dos mortos também, ou similar ao Hades, ou Seol, era Anubis. O Anubis ficou conhecido pelos gregos, deus egípcio antigo, dos mortos e moribundos. Guiava e conduzia a alma dos mortos ao submundo. Interessante que Anubis apareceu aqui com a forma de um animal, né? E lembra que eu falei que anjos podiam assumir a forma de animal? Será que... Aí eu vou fazer um questionamento aqui. Será que esses anjos não apareciam no sistema de adoração no passado, na Babilônia, no Egito, e eram adorados? E eles apareciam com essa forma de animais? Olha, eu acho que isso tem tudo a ver. Porque anjo pode assumir o quê? Como a gente já viu, forma humana, e pode assumir também o quê? Forma de animais. E esses seres, a Bíblia diz que quando você faz parte de determinado sacrifício em Coríntios, de comida e bebida, você está o quê? Participando de adoração a demônios. Então, esses demônios estabeleceram um sistema religioso, né? E aí você vê qual era o deus principal do Egito? É Ra. Ra é o quê? Deus do sol. E o deus principal lá do Império Grego Romano é Zeus, né? E tinha como filho o quê? Apolo, que é também Deus Sol. E se você for em todas as religiões, está relacionada a adoração ao sol, à lua e às estrelas. E nessas manifestações, eles se manifestam como animais.
Quem são esses animais? Eu digo para vocês, na minha visão, são anjos. São seres alados. É tão tal que você vê depois documentos quem era o deus Marduk, era um anjo querubim com 4 asas. Se você procurar no Google, você vai encontrar. E aqui diz, olhei, né, estava, né, diante de mim um cavalo amarelo. Ó, e o seu cavalo chamava-se Morte. Ó. Aqui fala do Apocalipse 6:8. Um cavaleiro chamado Mortes e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pragas por meio de animais selvagens da terra. Então, demônios estão junto com Satanás ou não estão? Estão. Eles fazem parte dessas guerras que existem na humanidade? Com certeza. Então, ali a gente pode interpretar que a morte e o Hades podem ser o próprio Satanás ou anjos ou demônios, hein, que vão morrer junto com Satanás ali. Alguns dizem, não, mas a morte também, né, pode ser considerado um lugar. Né? A Bíblia fala também do Seol. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Interessante. Morte aqui é como se fosse uma entidade, né? Está perguntando, ó morte, o seu aguilhão. Qual o seu poder? Alguns podem dizer que isso aqui é uma metáfora. Pode ser também considerado. Mas também dá para entender como um ser. Por que não? As cordas de Seol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Mas as profundezas do Seol você será levado e irá ao fundo do abismo. Então tem o quê? Morte, Hades e Seol. Seol o quê? Sepultura. Você não vê que o Seol foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não foi lançado. Lá não está escrita a palavra Seol foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo e enxofre. É um caso a se pensar, né? Continuando, já indo em direção ao término, aqui diz... Ele disse, vai e diga a esse povo. Deus deu uma mensagem para Isaías. E essa mensagem também serve para nós hoje. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, mas não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então Deus manda o profeta com o intuito que as pessoas ouçam a mensagem, que essa mensagem você, o que é que faz? Você se arrepende, você se converte. Mas se você não decidir rejeitar a mensagem, o que é que você vai acontecer com você? Você vai estar ouvindo, mas não vai entender. Você vai estar vendo, mas não vai perceber. O seu coração vai se tornar o quê? Insensível à mensagem de Deus. E tem pessoas que já leram a Bíblia, tem pessoas que são doutores em Bíblia. Um deles eu posso dizer que é o Francisco, né? Só o Papa Francisco é. Mas ele ensina as pessoas a obedecer a Deus ou desobedecer? Eu tenho certeza, a desobedecer. Porque senão ele tinha ensinado as pessoas a guardar qual dia? Do sábado. E senão também ele teria ensinado o quê? As pessoas a adorar somente a Deus e não prestar reverência a ele. Então, nem sempre ler a Bíblia significa que você vai aceitar. Você pode rejeitar a Deus e você vai se tornando o quê? Insensível. A ponto de que você não vai se converter, nem vai ser curado. Mas isso é a culpa é de Deus? Não, Deus diz, ide e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. A mensagem é de Deus. Mas a escolha do que fazer com a mensagem cabe a você. Aqui diz Isaías 6,13, e ainda que 1/10 fique, né, da população do país, fique no país, esses também serão destruídos. Então Deus falou que essas pessoas que iam rejeitar, o que aconteceu? Iam ser destruídos. Isso aconteceu na época de quê? Da Babilônia, quando invadiu, levou o povo cativo, da Síria também, que levou o povo cativo. Né? E também na época do Império Romano, que destruiu todo mundo e espalhou o povo de Israel. Mas Deus diz que assim como o terebinte e o cavalo deixam o tronco, que quando são derrubados, assim a santa semente será seu tronco. Então Deus diz que mesmo assim, Jesus rejeitou os judeus. Não, o povo de Israel não. Ele rejeitou a nação. A nação foi rejeitada. Mas os judeus foram rejeitados? Não. Os israelitas, não, porque os apóstolos eram todos israelitas. E todos que aceitaram, como Nicodemos e outros mais, seguiram Jesus. Foram rejeitados? Não. Jesus não rejeita a nação. Agora, as pessoas que aceitarem ele, independente da origem, Jesus aceita. E aqui diz mais, assim a santa semente será seu tronco. Então diz que permaneceria uma santa semente. Quem é essa santa semente? A Bíblia diz que é o próprio Jesus.
Deus é maravilhoso. Deus cumpre tudo que fala, meus irmãos. Deus disse que do meio de Israel ia vir a santa semente, cumprindo o que? A profecia que Deus tinha dado para quem? Para Abraão, para Isaac, para Jacó, e depois para quem? Para Judá. E depois para quem? Para Davi. Depois segue, né? Até chegar em Jesus. Isaías 11:1 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Ó. Quem é esse ramo que vem do tronco de Jessé? Jesus. E das suas raízes brotará o renovo. Quem é o renovo? É a santa semente aqui que Jesus falou. E Deus revelou a Isaías que viria e permaneceria em Israel. Então a salvação vem dos judeus? Vem. Jesus não era judeu? É. Mas todos os judeus vão ser salvos. Quem foi que disse isso? Deus nunca falou isso. Então Deus faz uma comissão hoje para nós, meus irmãos. Para você e fez para mim também. Eu já aceitei. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Primeiro Deus chama o quê? Mostra que Ele é o ser eterno. Que Ele é o governante. Depois Ele diz o quê? É necessário o quê? Confessar meus pecados. Diariamente. Eu faço isso. E depois Deus pergunta para você, Deus perdoa seu pecado e diz: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por nós? E nós aqui, ó, nós de novo. Quem é nós aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós, a escolha de ser enviado cabe a mim e a você. Aí diz: mas eu não sou bom, né, de pregar, não sou bom de falar, como você está fazendo aqui, Pedro. Mas você pode fazer um pão integral. Você pode ensinar as pessoas a deixar de comer os alimentos impuros. Você pode ensinar os casais, né, que o casamento é homem e mulher. Pode ensinar alguém que, né, que seu conhecido, seu amigo. Eu tenho parentes meus que são homossexuais. Vou falar para eles a verdade. Olha, isso não é o plano que Deus tem para a sua vida. Deus criou você homem, é homem. Mulher, é mulher. Como você vai vencer isso aí? Todos nós vamos ter que vencer. Assim como um bêbado, assim como um drogado vai ter que vencer. Porque isso são tentações que Satanás traz para a gente. É fácil? Não é fácil. Deus nunca disse que foi fácil. O pecado não é fácil. Mas tem solução? Tem solução. Então, todos nós aqui, a Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós passamos a ser o quê? Embaixador. Quem é embaixador? Alguém que fala em nome de quem? Em nome do rei. Em nome do governante. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem com Deus. Então, essa mensagem eu falo para você hoje. Deus quer reconciliar com você. Você quer, aceita se reconciliar com Deus? Deus é o teu Pai, é teu Criador. Ele não vai desistir de você. Até o fim, Ele vai estar te acompanhando. Mas quanto mais rápido você aceitá-lo, mais Deus vai poder te proteger de Satanás. E Jesus diz aqui: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está vendo aqui? É para todos. Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não tem o que? Gênero, questão de gênero. Aqui não tem questão, né, de direita e esquerda. Aqui não tem questão de socialismo, né, de comunismo, né, de partidarismo. Aqui é evangelho para todos. E devemos o quê? Batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a fazer o quê? Tem algo a ensinar? Tem. Ensinando a obedecer tudo o que Ele ordenou. O que Jesus ordenou? As Escrituras. Então, o que comer, o que beber, o que vestir, com quem casar, como casar, qual dia você deve guardar, que é o sábado, né? Tudo isso tem que ser ensinado. E Jesus disse: se você me obedecer e não for rebelde, eu vou estar com você, ó. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu faço esse convite para você hoje. Você quer participar desse grupo? Jesus disse que esse grupo são os santos, que são fiéis a Ele e decidiram guardar os mandamentos dele. Que Deus abençoe você na sua decisão. Louvado seja nosso Deus. Porque Deus quer a nossa salvação. A minha e a sua. Eu desejo a você já um bom fim de semana. E também um feliz sábado a todos. O sábado começa quando? No pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. Que Deus nos abençoe a todos.